as raízes de araruta. É, raiz. De araruta. É, raiz. Que foram colhidos hoje. Daqui a gente vai fazer a multiplicação delas. A gente espera ter bastante araruta daqui a uns dias. O vídeo de hoje é mais um da série Resgate, em que a gente fala sobre alimentos que têm sido esquecidos e que poderiam estar enriquecendo as mesas das famílias brasileiras. A araruta é consumida no Brasil há muitos anos, desde o Brasil colônia. Ela é conhecida dos nossos avós, dos nossos bisavós. Era comum encontrar nos mercados a farinha de araruta, muito semelhante à farinha de mandioca, e também a fécula, o amido de araruto. Com ela eram feitos bolos, biscoitos e mingaus, que agradavam o paladar das famílias inteiras, principalmente das crianças. Infelizmente, com o advento do processamento da mandioca e da comercialização, ela foi perdendo espaço no Brasil. Ela dá um amido de ótima qualidade, de boa digestibilidade e é uma opção muito boa para variação do cardápio, para variação da alimentação da família. Hoje você ainda acha em alguns mercados algumas farinhas com o nome de araruta. Infelizmente isso se tornou um nome comercial e muita gente compra o amido de mandioca ou o polvilho com o nome de araruta por engano. Pode não ser maldade, mas significa que essa raiz foi conhecida por muito tempo. E muita gente, às vezes até por saudosismo, ainda procura por ela nos mercados. Hoje em dia é comum você encontrar nas gôndolas do supermercado o polvilho ou a fécula de mandioca, ou amido de milho, que é conhecido pelo nome comercial de maisena. E não, eu não estou fazendo propaganda, mas é assim que ele é conhecido. O vídeo de hoje tem a intenção de fazer um resgate desse alimento que já foi tão comum no país e que tem ótimo valor nutricional e que precisa voltar à mesa do brasileiro para trazer variedade, porque a alimentação precisa ser assim, variada e complexa. Para garantir que você receba todos os nutrientes, você tem que experimentar todas as opções. A araruta pode ser facilmente cultivada e é fácil de fazer a retirada do amido dela em casa. Aqui, enquanto você vai lavando as raízes, você vai tirando essas peles aqui que se tornariam, na verdade, folhas, né? Só que como elas ainda não entraram em contato com a superfície, elas ainda estavam subterrâneas, ainda não tinham desenvolvido a clorofila. Essas partes escuras nas raízes, tá vendo aqui o ponteirinho mais escuro? Elas podem ser retiradas e replantadas. Tem o broto, tá vendo? Elas podem ser usadas como sementes. E essas partes mais carnosas, depois de limpas, é da onde a gente vai fazer a extração do polvilho e da farinha de araruta. Aqui já tem algumas raízes de araruta que já foram tiradas a pele. E ela é bem fácil de beneficiar. Para fazer o processamento das raízes, você pode usar um ralo como este, que é um ralo caipira. Esse é um ralo que meu pai fez pra gente. Ou pode usar o liquidificador, né? Você pode decidir aí como que você quer fazer o processamento dessas raízes. Eu vou usar o liquidificador, eu tenho poucas raízes e é mais rápido. E aqui a gente tem a raiz já descascada. Esse aqui é o que vai ser processado. Não é uma raiz muito interessante, gente? Olha só.
ela lembra um pouco pata de crustáceo, né? De crustáceo. Eu coloquei aqui um comparativo do resultado de um primeiro processamento da araruta. Então eu tenho aqui os rizomas já tratados para serem processados, ralados ou triturados no liquidificador. Tenho as folhas não clorofiladas ainda, que foram retiradas e que podem ser usadas para alimentação de ovelhas, caprinos, dos preás, né? E eu tenho aqui uma parte desse processamento que nós separamos para serem usados como sementes. São partes mais lenhosas da planta, mas que conservaram, estão com um broto, né? E pequenas raízes. Elas não estão tão lenhosas, mas também não tem tanto amido nelas, que podem também ser utilizadas como sementes. Isso pode ser feito. As partes mais lenhosas da planta, que também conservaram, estão com brotos, né, bem conservados, também podem ser usadas como sementes. Então, eu coloquei aqui para vocês verem a proporção que a gente tirou daquela quantidade no balde, que eu não pesei, eu tô sem balança agora, mas para que vocês percebam como o aproveitamento da planta, ele é bom, né? Eu tenho aqui a parte que eu vou comer, daqui o que eu não extrair polvilho vai virar farinha, que eu posso utilizar como, posso torrar e utilizar como se utiliza a farinha de mandioca. O que não vai virar semente, vira forragem para animais. No liquidificador, você coloca água suficiente para cobrir. Essas raízes, elas não são muito pesadas. Eu gosto muito desse pano de saco que a gente compra em mercado. Ele é dobrado, né? Pega um pano desses bem limpinho e aí você pode colocar a massa para coar. A gente junta as pontas. E pode ir espremendo o pano. Não tem nenhuma dificuldade para passar. Vou passar essa massa mais uma vez no liquidificador com a mesma quantidade de água. Isso aqui sobrou depois de espremer a massa pela primeira vez. Aí eu vou passar pelo liquidificador mais uma vez para tirar o máximo de polvilho, de fécula que for possível. E isso aqui
A gente depois de seco torra para fazer a farinha. Vou bater pela segunda vez, mais ou menos na mesma quantidade de água. Aqui da segunda vez passa muito rápido, bem rapidinho mesmo. Vou abrir aqui. Sobrou bastante massa para secar e torrar. Eu deixo agora a água decantar por algumas horas para a gente poder escorrer e passar por algumas lavagens até a água ficar transparente. Vai beliscar ele, ó, ficou bom? Esse aqui é o que sobrou da massa daquelas raízes que eu processei no liquidificador agora. Depois eu vou desmanchar e vou colocar para secar. Olha só, vejam bem. Foi só o tempo de eu desmanchar os torrões aqui para secar. E olha só o quanto de amido já decantou no fundo da vasilha. Bastante amido. Depois de algumas horas, o polvilho já decantou. E você pode dispensar o líquido da mesma forma que você faz com o polvilho de mandioca. Aí aqui eu vou colocar água novamente para lavar esse polvilho. Cobre com água, agita e deixa decantar novamente. Você vai fazer isso umas 3 vezes. Até a água, quando terminar a decantação, sai bem transparente. Isso garante que você tem um amido livre de outros resíduos. É da mesma forma que a gente faz com a fécula de mandioca. Essa daqui já é a última água. Tá vendo? Fica bem limpinha. Esse aqui precisou só de 3 águas para ficar desse jeito. Na proporção da pouca quantidade de raízes que nós tínhamos para fazer essa demonstração, a quantidade de amido é bem relevante. Já vai dar um mingau de araruta bem caipira, bem gostoso. Aqui já tá bem seca, né? Vocês podem perceber que ela é bastante fibrosa. Eu acredito que para fazer o aproveitamento da farinha, se passar pelo ralo, vai ser mais eficiente, porque consegue fazer uma quebra melhor dessa fibra. Certo, gente? Eu vou tentar processar agora pra gente dar uma olhada aqui. Um processador manual aí processando aos poucos. Vamos ver como é que vai acontecer essa quebra. Lembrando, né, gente, que aqui a gente trabalha com pequenas quantidades, que é bem legal, porque você não tem tanto trabalho. Liquidificador, gente. A lâmina do meu processador não é tão boa. Então, esse daqui é o aspecto da farinha de araruta já processada e torrada. E ela é saborosa, ela é gostosa, tá? Não tentem comparar com a farinha de mandioca, são 2 produtos diferentes. Mesmo assim, ela tem um valor bem legal, tá?
sempre levando em consideração a variação, né, de alimentos que são necessários para uma boa nutrição. Então a farinha de araruta torrada, ela acaba se tornando uma opção muito legal, principalmente por poder ser feita em casa, plantada em pequenos espaços. Também queria chamar a atenção de vocês para isso daqui, ó. Eu fiz pelo liquidificador, então eu fico ainda com fibras longas, né? Isso aqui é produto que eu passei pela peneira. Ou seja, para fazer um melhor aproveitamento da araruta para a farinha torrada, o que eu aconselho para todo mundo é que use o ralo. Porque aí, em ralar a raiz, você vai ter a quebra dessa fibra para fazer um melhor aproveitamento dela, tá certo? Mesmo assim, ela fica bem saborosa, mas da próxima vez eu vou fazer usando o ralo. Olha que amido de qualidade. Olha que mingau mais bonito. Dá pra fazer um manjar de araruta aqui. Se colocar um leite de coco e fizer uma calda com frutas vermelhas, é uma sobremesa perfeita e nutritiva. Vou logo avisando que existe a probabilidade desse filme ser uma perda. Cozinhei por alguns minutos aqui para não ficar gosto de amido cru. Vou servir num prato para a gente ver a textura. Vou ter que depender. Antes do que eu fiz lá, ainda vi. Vou ter que depender dessa vez.